Muito bem, muito boa tarde. Como estão as coisas por aí? Passaram bem a semana? Prontos para a pausa? Que em todos os momentos, em todas as situações é tão importante para nós? No futebol, uma pausa do primeiro para o segundo tempo. Se fosse direto, o organismo exigiria essa pausa, assim como exige do almoço para janta. Almoço e janta são muito bons para qualquer um, mas se feitos um logo após o outro, não terão como ser bons. Um dia para o outro, um dia de trabalho, um dia de aprendizado, todo dia é dia de aprendizado, sem refletirmos sobre o que vivemos, não tem como aprender. A reflexão, a pausa, a digestão, o repouso, são todos fundamentais para o bom aproveitamento do alimento, das lições, das oportunidades, dos aprendizados. Estabelecermos nós aqui essa pausa mínima entre as atividades do dia e as atividades da noite, assim como a oração antes de dormir é também uma pausa entre a vida da vigília e a vida do sono, precisam ser percebidas como um rito de passagem, como uma preciosa oportunidade de dar profundidade à vida. Senão a vida fica só uma superfície, um superficialismo permanente. Que mantenhamos sempre esse exercício, aqui ou em qualquer outra parte. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala que ao final de cada dia passava em revista todas as suas atitudes, tudo que ele fez, e fazia uma série de perguntas a si mesmo, como duas que eu ressalto aqui: se eu fiz mal a alguém, se eu fiz todo o bem que eu podia. Como é importante a pausa. Como é importante o momento de estarmos com os amigos espirituais, com os espíritos protetores, procedendo a essa fundamental reflexão. Hoje, o nosso assunto, ainda no campo da mediunidade, que é como Emmanuel escolheu fazer o encerramento desse nosso O Consolador, Chico e Emmanuel. Dentro da reflexão sobre a tarefa mediúnica, pergunta-se, na penúltima pergunta desse livro, já estamos com saudade dele: como deverá proceder o médium sincero para a valorização do seu apostolado? Questão número 409. Qual a atitude, qual o procedimento fundamental para um médium bem desenvolver a sua tarefa? Responde Emmanuel nos seguintes termos: o médium sincero necessita compreender que, antes de cogitar a doutrinação dos espíritos ou de seus companheiros de luta na terra, faz-se necessário a iluminação de si próprio pelo conhecimento,
pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. Dedicar-se ao aprendizado, muito mais do que decorar as questões de O Livro dos Espíritos, por exemplo, assimilação dos princípios doutrinários, das ideias-chave norteadoras da codificação espírita, assim como do Evangelho, como nós veremos aqui. No desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Vigilância, em primeiro lugar, como situado aqui, como autoobservação. Não basta viver, tomar decisões, sobreviver. A capacidade de se auto-observar como se você fosse o ator e o diretor da sua cena simplesmente determina a efetividade, a eficácia do seu dia, da sua vida. Essa pergunta 919 e a resposta de Santo Agostinho na 919A, que falam sobre autoconhecimento e falam sobre essa capacidade de autoobservação, de autoanálise permanente, são preciosas para todo aquele que quer realmente se elevar espiritualmente. Não é à toa que Jesus recomenda em vários momentos do Evangelho: vigiai, vigiai, vigiai. Essa capacidade, essa análise, essa autoobservação são realmente imprescindíveis. Então, no desdobramento dessa tarefa da autoobservação, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. E continua Emmanuel: não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas e demasiadas, e nem recorrer a todo instante à assistência dos seus guias. Como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente. O médium não deve se colocar na posição de dependente, de criança inexperiente, que por tudo tem medo, por tudo se agarra na saia da mãe, como se por si mesmo não tivesse capacidade nenhuma. Não é para isso que veio a mediunidade, não é para isso que veio o espiritismo, muito menos será para isso que veio o cristianismo. Sabe-se muito bem que um dos indicadores de uma boa criação de filho é a sua autonomia. Quando ele trabalha por si só, quando ele estuda por si só, quando ele pensa por si só, é porque a educação teve algum sucesso. Condenar a educação de Deus através do Mestre Jesus a uma dependência descabida, o aprendizado através dos médiuns, dos bons espíritos, obreiros de Jesus, a essa consulta constante, a essa infantilidade permanente,
condenar a própria ação educativa do pai. Que assim não seja entre nós, que cultivemos essa autonomia, essa independência. Não arrogância, não autossuficiência, mas a capacidade de pensar por si mesmo, a partir dos livros, das orientações e, eventualmente, num momento delicado da vida, na consulta aos guias. Termina Emmanuel dizendo: o estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização devem ser ininterruptos. O tempo todo observar-se, é certo, mas o tempo todo observar-se com o óculos, na perspectiva do Evangelho, com o óculos de Jesus. Sem rigor excessivo e sem condescendência excessiva, educando-nos pelos dois princípios que qualquer educador deve ter com relação a seus alunos, seus discípulos, seus filhos: justiça e misericórdia, pai e mãe. É fundamental colocar limites e dar carinho. Diz a ciência do comportamento, diz a simples observação, diz a própria teologia pela justiça e misericórdia de Deus para com a sua criação. Estejamos atentos a nós mesmos. Então, o estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização deve ser ininterruptos. O médium sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. Um dos pontos de convergência mais bonitos, mais intensos da contribuição do Evangelho na transformação interior, na melhoria do ser, proposta e exemplificada por Jesus, está exatamente na compaixão. Compaixão é a grande ferramenta para o amor, segundo a revelação do Mestre. Sim, o sentido da vida é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o caminho para esse triplo amor é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Colocarmos-nos permanentemente no lugar daqueles que nos rodeiam, daqueles com os quais interagimos. Pois aí está. A mediunidade é exatamente o colocar-se no lugar do outro, da maneira tão intensa quanto a própria gravidez. Porque se a gravidez é a única situação onde nós somos colocados e nos colocamos no lugar do outro, em corpo, na matéria, a mediunidade é quando nos colocamos no lugar do outro e os outros se colocam no nosso lugar em espírito, sentindo o que o outro sente, pensando o que o outro pensa. Nós expandimos o nosso universo, como deve fazer todo homem, abrindo-se para o ponto de vista feminino, todo rico abrindo-se para o ponto de vista do pobre, todo aquele que é de uma cultura abrindo-se ao ponto de vista de outra cultura, de outra ideologia, de outra ciência, de outra profissão. Porque o outro faz essa libertação da prisão do eu, que é o egoísmo. Lúcido, corajoso,
destinado ao aprendizado e expansão espiritual é aquele que busca a compaixão o tempo todo. Que nós sejamos esses que encontram na tarefa mediúnica e na relação com qualquer outra pessoa oportunidades fantásticas de expandir nosso ponto de vista com aqueles que nunca por acaso a vida coloca em nossas frentes, ao nosso lado, dentro de nós. Que essa lucidez percorra todos os nossos dias e tire de nossas vidas a queixa em relação aos outros, a culpabilização dos outros pelos nossos problemas, a revolta que temos com o comportamento dos outros. Porque o outro, todos os outros que vêm até as nossas vidas, são espelhos para o eu, colocados por Deus para nossa reflexão, para nossa expansão, para nossa libertação do egoísmo, abertura à empatia, abertura ao amor. Que maravilhosa essa lucidez. Que lindo o convite do Evangelho, do Espiritismo, da mediunidade, da compaixão. Que essas ferramentas sejam permanentemente trazidas por nós ao mundo, que é a nossa sala de aula, fazendo-nos transformar de alunos, que literalmente quer dizer sem luz, para nos integrarmos àqueles que, pela vigilância e pela oração, vigiai e orai, e consequentemente pela expansão da mente, nos fazemos cada vez mais profundos, cada vez mais amplos, cada vez mais lúcidos, cada vez mais corajosos, da fundamental lucidez, da fundamental coragem de qualquer criatura, que é a de conhecer-se, de enfrentar-se, de transformar-se, de expandir-se com Jesus para o amor. Muito bom. Marco Aurélio Trindade saudando a boa energia desse nosso momento. Enir Cajazeira pedindo vibrações para Mônica Silva, nossa amiga, dando seu boa noite a todos, assim como Adelaide Dias também. Muito feliz pela presença de todos vocês. Compartilhem esse nosso momento, se vocês entenderem que ele pode fazer sentido para mais pessoas. E amanhã estaremos aqui novamente, ficando o nosso convite para esse exercício permanente, não apenas através dos livros, nem apenas através das lives, mas da life, a vida. Não importa o meio, papel, digital, presencial. Tenhamos essa certeza de que tudo que a vida traz através da lei de atração é o mais preciso, o mais necessário para cada um de nós, sendo inútil toda a revolta, toda a pena de nós mesmos pelo que vivemos, e sendo revolucionária a capacidade de aceitação. Aceitemos, sim, porque realmente dói menos, mas aceitemos porque realmente ensina mais. Paz e bem, um grande abraço a todos vocês e até amanhã.